porque Ele não só morreu, Ele não ficou morto, mas o milagre está no facto de Ele poder ter ressuscitado por todos nós. Então hoje é um dia de grande alegria mesmo. E é isso que nós celebramos hoje, é a ressurreição de Cristo. É bom pensarmos que para ressurgir teve que morrer, não é? É normal. Mas o que a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito deve-se prender na ressurreição, não apenas na morte, mas na esperança que a ressurreição de Jesus traz às nossas vidas, ao nosso futuro, à esperança para o futuro e à vida eterna, se nós assim escolhermos e se nós assim trabalharmos a nossa salvação para que isso possa ser possível. Então, bem-vindos a todos os irmãos, todas as pessoas que nos visitam hoje. Queremos mesmo que neste dia o sentido daquilo que é a Páscoa esteja nos vossos corações. Nós decidimos fazer hoje uma reunião um bocadinho diferente, também porque nós acreditamos que na comunhão Deus ordena a sua bênção para a nossa vida eterna também, não é? Está escrito no Salmo 133 que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e nada mais de união do que nós podermos partilhar uma mesa juntos, podermos ter tempo para nos conhecermos melhor, para realmente ouvirmos a outra pessoa, saber como é que a outra pessoa pensa, como é que ela é, o que é que ela precisa, o que é que ela gosta. Isso é união, não é apenas partilharmos uma mesa juntos, mas realmente querermos conhecer o outro, querermos saber o que é que o outro precisa, como é que o outro é, como é que nós podemos abençoar a vida do outro. Essa é a verdadeira comunhão. E é isso que nós queremos fazer hoje, é lembrarmos Jesus, lembrarmos o seu sacrifício na cruz, lembrarmos a sua morte, lembrarmos também a sua ressurreição e lembrar que isso tudo nos deu a oportunidade de nós sermos irmãos em Cristo. E como irmãos que somos, temos que conhecer os nossos irmãos, temos que os amar, temos que querer saber da vida deles, querer saber como é que estão, o que é que precisam, o que é que podemos fazer. Então, sejam uma bênção hoje, abençoem a vida de alguém e, acima de tudo, fiquemos focados em Cristo Jesus. Sabemos que hoje temos aqui uma mesa, é um bocadinho diferente, mas o foco não é o que nós podemos comer, o que é que nós podemos beber, o foco é Jesus. Ok? Então hoje vamos estar focados em Jesus, na sua ressurreição, que é isso que traz a esperança para a nossa vida eterna. Deus vos abençoe. No princípio foste o verbo. Podemos ficar em pé. Com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, teu nome, Jesus. No princípio, vamos todos louvar com alegria, amém? Porque é um privilégio para nós podermos ter acesso ao Pai, porque aquilo que antigamente não se podia fazer, não é? O véu foi rasgado, a morte foi vencida para que nós pudéssemos ser filhos, amém? Isso é motivo de grande alegria para cada um de nós, motivo para louvarmos, amém? E no princípio foste o verbo, com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome
céu sem nós, o céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até, quão belo este nome é, teu nome, Jesus. O céu sem nós, o céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até, quão belo este nome é, teu nome. Quão belo, eu quero ouvir os irmãos, quão belo. Quão belo este nome é, belo este nome é, teu nome, Jesus. A morte vencida, amém. E a morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte vencida, a morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e nós estamos vivos, amém. Ele ressuscitou. A morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. A morte vencida, a morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte vencida, a morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável, inigualável, incomparável, hoje e para sempre reina. Inigualável, inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, o nome que é sobre todo nome. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até, quão belo este nome é, teu nome, Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o
sem nós. O céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. O céu sem nós, o céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado. Quem nos pode separar? Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, teu nome. E a morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte vencida, a morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte vencida, a morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se é. E altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Ele é inigualável, inigualável, incomparável, hoje e para sempre reina. Para lá, pessoal, inigualável, inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinará. Inigualável, inigualável, não há como ele, amém. Hoje e para sempre reina. A morte vencida, a morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. E altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergue. Inigualável, inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até. quão belo este nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito este nome é, incomparável até. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor.
Bem, foi-me pedido para falar aqui um pouco sobre a Páscoa, uma coisa que eu tinha falado nos jovens há um tempo atrás. Não sei, vou pedir ao pastor que abra a Bíblia em 2 de Reis 23, do 21 ao 25. De 21 ao 25. Para ler? Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Aboliu também Josias os médium, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro do sacerdote Hilquias, achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E, depois dele, nunca se levantou outro igual. Obrigado, pastor. Deixa a Bíblia aberta. Não, é só porque eu sou disléxico e não vai ser muito giro verem meu a ler, não é? Então, isto é o que aconteceu, mas antes de chegar a este ponto, houve vários passos que o rei Josias deu. O primeiro passo, nós vimos em 2 de Reis 22, 10 e 11, que foi quando ele ouviu a palavra e foi quando ele se humilhou. Ao ouvir a palavra, o rei Josias percebeu que estava a pecar e que estava a levar Israel a pecar. Os antigos reis tinham levado Israel a pecar até aquele momento e ele humilhou-se. O significado de humilhar no hebraico remete-nos ao chão, à terra, que é não somos nada sem Deus. Humilhamos-nos, remetemos à submissão de Deus e dizemos que Ele é que toma o controle das nossas vidas. E foi isso que o rei Josias fez. Ele humilhou-se, ele primeiro ouviu a palavra, compreendeu que o povo de Israel estava a tomar os caminhos errados, o povo de Judá, nesse caso, estava a tomar o caminho errado e humilhou-se. Naquele tempo, o pessoal, quando se humilhava, rasgava as vestes. Pronto, o rei devia ter assim umas vestes tipo Gant ou Dolce & Gabbana. E era mau estar a rasgar aquilo, então o rei rasgava em sinal de humilhação e dizer que Deus era soberano sobre a sua vida. Entretanto, ele mandou os seus servos consultarem uma profetisa e a profetisa disse que, dado ele se ter humilhado, que Deus estava irado com Judá, mas que não ia dar-lhes aos povos estrangeiros porque ele se humilhou. Então isso é o poder da humilhação. Nós, quando nos humilhamos perante Deus e dizemos que Ele é soberano, a nossa vida não vai parar às mãos dos estrangeiros. O que é que aconteceu de seguida? Ele renovou a aliança com Deus. Ele mandou chamar o povo todo, começou a ler o livro da lei e renovou os votos com Deus. Então, não somente o rei, mas todo o povo tomou um novo compromisso com Deus. E em seguida, o rei destruiu a idolatria. 2 de Reis 23, de 4 a 17. Vimos que isso
são muitos versículos porque havia muita idolatria. Havia idolatria em todo o lado, no reinado judaico de Jerusalém, e o rei aboliu isso. E agora a nossa questão hoje em dia é o que é que tem sido a idolatria nas nossas vidas. O que é que tem tomado o lugar de Deus nos nossos corações? O que é que tem tomado o nosso tempo, a nossa atenção? O que tem sido prioridade nas nossas vidas? A quem damos mais atenção do que a Deus? Essa é a pergunta que eu faço hoje. Eu falo por mim, né? Como temos tomado, quem tem tomado mais tempo que Deus? E onde é que temos perdido mais tempo do que com Deus? E onde é que tem estado virada a nossa atenção? Naquela altura os ídolos era feito por metais, por pedra, por madeira. Hoje em dia temos outros ídolos diferentes, né? Cabe a cada um perceber qual é que é o ídolo, aquilo que tem substituído o lugar de Deus e eliminar e tomar esses espaços que o rei Josias tomou durante aquele tempo em Judá. Devemos largar o que temos colocado à frente de Deus e começar a viver uma vida santa, seguindo a direção do Espírito Santo. Viver uma vida santa não é apenas não fazer o que é mau, mas é também fazer o que é bom, como Jesus disse, né? Quem pode fazer o bem e não faz já está a pecar. Então temos que ter comunhão com Deus, em primeiro lugar, ser sensível à sua voz e começar a fazer o que Ele quer. Pastor, ainda bem que voltou. Romanos 6, 10 e 11. Sim, podes ler com a boca cheia. Não? Então é isso que nós estamos a celebrar hoje, não é? Cristo morreu pelos nossos pecados, mas quando começou a viver, quando voltou à vida, foi uma vida para Deus. É uma vida que nós temos de fazer, uma vida direcionada para Deus, largar a idolatria, como eu falei, e voltarmos o nosso coração para a santidade, largar tudo aquilo que impede de chegar a Deus. Aqui em 2 de Crónicas 35:3. Vemos o último passo, e são 6 passos, né? Este é o último, portanto, depois podem ir almoçar. Se eu soubesse que o jogo do Porto tinha sido assim, tinha posto 7 passos. Que era... Disse aos levitas que ensinavam todo o Israel e estavam consagrados ao Senhor. Pondo a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de David, rei de Israel, já não tereis esta carga aos ombros, servi, pois ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Ok, então o que é que aconteceu? A presença de Deus voltou para o templo, ok? A arca de Deus simboliza a presença de Deus. E o que é o templo de Deus hoje em dia? Nosso coração, exatamente. Ou seja, depois de abominarmos toda a idolatria, o nosso coração tem que ser preenchido com alguma coisa. E essa coisa é a presença de Deus. Então foi aí que eles celebraram uma Páscoa como nunca antes. Nunca tinha havido uma Páscoa igual, nem no tempo dos juízes, nem no tempo de reis. E foi o que eles celebravam. Naquele tempo, o que é que se celebrava a Páscoa? O que é que significa em hebraico Páscoa? Onde é que está a Andreia? A nossa perita em hebraico. Andy. É Pessah. O que é que significa? Passagem, exatamente. E qual é que é a passagem que eles estavam a falar?
pastor. Êxodo 12, 13 e 14, por favor. O sangue vos será sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Ok, o sangue será um sinal para vocês. Ou seja, o sangue não era um sinal para o anjo da morte. Deus sabia quem é que queria matar e quem é que não queria. O sangue é um sinal para as nossas vidas, é um sinal que remete para o que aconteceu há 2000 anos atrás, né? Jesus morreu por nós. Naquele tempo eles tiraram um cordeiro e espalharam sangue sobre as ombreiras. Desta vez Jesus fez o sacrifício definitivo. Última página. E esse sacrifício definitivo trouxe-nos mais do que um simples animal que morria ano após ano. Então, o sangue é através do poderoso sangue de Cristo que as nossas enfermidades foram levadas. Amém, igreja. Com mais ímpeto. É isso aí. É através do mesmo sangue de Cristo que nenhum ataque satânico pode ter poder nas nossas vidas. Amém? E mais, é através do mesmo sangue que temos acesso direto a Deus Pai, como já foi falado. E é isso a nossa vida, não é? Então vamos celebrar a Páscoa, como foi no tempo do rei Uzias, porque esse é o nosso caminho, é por isso que nós somos cristãos. Amém. Giant Sal. Vamos continuar a louvar, amém? E porque Jesus ressuscitou, deixou-nos uma direção, não é? Comissionou-nos para alguma coisa. Ide e pregai o Evangelho, não é? É por isso que nós cá estamos, para pregar as boas novas, amém? De Deus, somos um povo especial, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou à sua luz. Somos um povo de Deus. Seu sangue nos redimiu e seu Espírito deu para dar-nos poder e testemunhas de Deus. E levaremos sua glória a cada povo e nação, trazendo-lhes esperança e novas de salvação. E o seu amor nos motiva, não nos podemos calar. Anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade. Somos um povo, então se nós não nos podemos calar, vamos cantar, amém? Somos um povo de Deus, somos um povo especial, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou à sua luz.
e seu Espírito deu para dar-nos poder e testemunhas de Deus. E levaremos sua glória a cada povo e nação, trazendo-lhes esperança e novas de salvação. E o seu amor nos motiva, não nos podemos calar. Anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade. E levaremos sua glória a cada povo e nação, trazendo-lhes esperança e novas de salvação. E o seu amor nos motiva, não nos podemos calar. Anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade. Que é que se sente um povo especial? Eu sou filha de um rei, amém. Nós somos o povo eleito, a geração eleita, amém, para cantar àquele que nos chamou das trevas para o seu reino de luz, amém. Vamos mais uma vez. Somos um povo de Deus, somos um povo especial, chamados para anunciar e as virtudes daquele que nos chamou à sua luz. Somos um povo de Deus, e o seu sangue nos redimiu, e o seu Espírito deu para dar-nos poder e testemunhas de Deus. E levaremos sua glória a cada povo e nação, trazendo-lhes esperança e novas de salvação. E o seu amor nos motiva, não nos podemos calar. Anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade. E levaremos sua glória a cada povo e nação, trazendo-lhes esperança e novas de salvação. E o seu amor nos motiva, não nos podemos calar. Anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Bom dia a todos. Eu vou pedir para trazer algo diferente sobre a Páscoa. Eu vou ser muito breve. Eu vou me basear num versículo que até foi dos planos de leitura que o David trouxe para a escola Malkut e que de facto fez todo o sentido. É uma visão um bocadinho diferente da tradicional, daquilo que nós estamos habituados a ouvir na Páscoa. Então eu vou ler 1 Coríntios 5, 7 a 8, que diz o seguinte: deitem fora o fermento velho, a fim de se tornarem massa para um pão novo. Um povo que, à semelhança do pão sem fermento da festa da Páscoa, não sofre de impureza alguma, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi morto. Celebremos, portanto, essa festa sem fermento velho, isto é,
sem fermento de maldade ou imoralidade, mas sim com o pão da honestidade e da verdade. No Velho Testamento, o pão sem fermento, se calhar depois o Kim sabe explicar melhor do que eu, simbolizava a pressa com que o povo saiu do Egito, a pressa com que o povo quis ser liberto da escravidão. E antigamente na lei judaica, todo o processo de levedura era considerado algo imundo. Portanto, o fermento é sempre visto com os olhos de algo impróprio, algo que nós não queremos, este processo de levedura. Por isso é que tanto na Páscoa como nos 7 dias que antecedem, o povo só comia pão sem fermento, mesmo para se tornarem puros, sem esta impureza própria da levedura. Em Gálatas 5:9, nós podemos ver que a palavra diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, o fermento velho aqui simboliza o pecado. Basta um pouco de pecado para levedar todo um pão inteiro. E tal como o fermento leveda toda a massa, o pecado, a murmuração, a maledicência também se podem espalhar de uma pessoa para outra, para uma congregação, para um povo, para uma nação. E este pecado leva novamente ao lugar de escravidão, leva-nos novamente ao lugar da morte. E Jesus já morreu por nós na cruz e ressuscitou. Então, se Deus nos libertou desse lugar de morte, desse lugar de escravidão, se Ele morreu e sofreu naquela cruz para que nós não tivéssemos mais que ser escravos do pecado, nós não podemos estar constantemente a voltar a esse lugar. Nós estamos constantemente a crucificar Jesus. E Jesus já o fez de uma vez por todas. Então que nós não queiramos ser fermento na nossa comunidade, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, mas que nós possamos estar revestidos da honestidade, nós estamos revestidos daquele sangue puro pelo qual Jesus fez aquele sacrifício, para que o clima à nossa volta possa mudar, que nós possamos ser o singular, aquele que traz a diferença, aquele que traz a paz, aquele que traz o amor e não aquele que traz a podridão, que traz aquela levedura que nós não queremos. Então que nós hoje, também enquanto estamos a partilhar, nós possamos trazer à memória todo o sacrifício que Jesus fez, saber que Ele morreu por nós, mas também para que possamos sair deste lugar de constantemente pecarmos, que não haja maledicência, que não haja murmuração, mas que hoje possa ser um dia de restauração, em que as nossas palavras possam ser verdade, possam ser honestidade, possam ser aquele bálsamo doce uns para com os outros, para que o clima desta igreja, para que nós possamos ver uma mudança daqui para a frente, possamos sempre crescer em unidade e não queiramos ser este fermento velho. Amém, igreja. Estava a pensar sobre a Páscoa e não queria chegar ao lugar comum. Toda a gente diz a mesma coisa sobre a Páscoa. Então, durante a semana, o Espírito Santo tem falado comigo acerca de um versículo que eu penso que vocês conhecem subejamente. E depois de eu ter pensado nisso, alguém me disse: olha, porquê é que não falas sobre João 3,16? Eu disse: olha, tenho pensado muito sobre este versículo, João 3,16. E presumo eu que vocês todos conhecem o texto de João 3,16. Acho eu. Acho eu que toda a gente conhece. Vá lá, porque Deus... Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém. E quando estava a pensar neste versículo, há uma expressão no versículo que me prendeu, que é de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual maneira? De uma maneira absurda, porque ninguém daria um filho por nós. De uma maneira ilógica, de uma maneira inesgotável. Deus amou inesgotavelmente as nossas vidas. De uma maneira louca. Deus amou-nos de forma louca. E era difícil nós compreendermos isso, porque a Bíblia também diz em Efésios 3 que Deus nos amou com amor que é difícil nós compreendermos, porque Deus nos amou de forma ilimitada. Mas eu não me queria prender só neste texto, porque o que me seduz no texto é o facto de Deus nos ter amado dando o seu Filho. E às vezes nós dizemos que amamos, e vulgarmente dizemos que amamos as outras pessoas, mas temos alguma incapacidade de dar o melhor que nós temos. E foi nessa questão que me prendeu, o Espírito Santo me prendeu o facto
de nós dizermos, eu amo-te, mas quando se trata de dar tudo o que nós temos, porque Deus deu tudo e deu o melhor que Ele tinha. Às vezes é difícil para nós amarmos dessa forma, de dar tudo e dar o melhor. Aliás, nós dizemos que amamos e logo a seguir temos expressões de falta de amor para com as pessoas, mas quero aqui focar, porque Deus amou o mundo. É interessante aqui uma coisa, este versículo, se nós entendermos, é o versículo das coisas máximas. Deus é o ser máximo. Não foi criado, Ele é eterno, não é? Ele não ficou sujeito a ser criado por alguém, Ele nos criou a nós. Ele amou, é o sentimento, a expressão de vida mais singular, não é? Absoluto. Ele amou, é o sentimento mais nobre que existe, é amar. Que deu é o ato máximo, é o ato máximo. E deu o quê? Deu tudo o que Ele tinha de melhor, ou quem Ele tinha de melhor, deu o seu Filho unigénito, amém? Então, Ele amou-nos com um amor intenso que não se pode medir. Eu gostava que o Espírito Santo falasse aos nossos corações esta manhã, nós deixássemos o Espírito Santo falar, porque de facto o que faz a diferença na nossa vida não é a unção, não é o poder, não é a realização de cultos. O que faz a diferença na vida de cada um de nós é o facto de compreendermos ou conhecermos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, conhecermos o amor de Deus. E a sociedade tende a ser cada vez mais egoísta, cada um tende a ser mais focado em si mesmo, mais voltado para si, e isso revela o quê? Que nós temos alguma dificuldade em compreendermos o amor intenso de Deus. E nós vivemos porque, de facto, Deus nos amou intensamente. Nós vivemos porque o amor foi tão intenso que nos cuida de nós. Deus cuida de nós. A sua proteção, a sua restauração. Páscoa significa passagem, porque o anjo da morte passou lá no Egito e o anjo da morte não pôde tocar nos primogênitos dos filhos dos judeus, dos israelitas. Então houve a passagem do anjo, mas eles não foram tocados pela morte. E quando Jesus morreu, por causa desse amor intenso que cuida de nós, por causa desse amor intenso que nos protege, por causa desse amor intenso que nos restaura, nós passamos da morte para a vida. Nós estávamos sujeitos a morrer e acabou. Mas nós hoje temos a versão da vida eterna. Nós temos essa esperança da vida eterna por causa do seu amor intenso. Então esse amor intenso que cuida de nós e nos restaura e nos faz passar do pecado para uma vida restaurada, nos faz passar de uma vida sem sentido para uma vida com propósito, nos faz passar da morte para a vida. Então é por causa desse amor, que foi um amor intenso demais, que Ele restaurou a nossa vida. E esta mostra, Jesus na cruz mostrou a intenção na Páscoa, na cruz Jesus mostrou a intenção de salvar cada um de nós. Jesus na cruz mostrou a intenção de perdoar cada um de nós. Jesus na cruz mostrou a intenção de garantir a nossa vitória. Jesus na cruz mostrou a intenção de perdoar a nossa dívida. E nós muitas vezes temos tanta dificuldade em perdoar a dívida dos outros, ou perdoar o pecado dos outros, ou perdoar as intenções negativas dos outros. Mas Jesus, lá em Lucas 24, 33 ou 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles tinham maltratado Jesus até ali, continuavam a maltratá-lo, e Jesus teve uma expressão de cuidado, uma expressão de restauração, uma expressão de amor intenso, ou seja, mesmo antes de morrer, Jesus quis cuidar daqueles que o maltratavam. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem. Jesus determinou a intenção do perdão, mesmo antes de morrer. Do perdão para quem? Para os seus inimigos. Para aqueles que o estavam a maltratar naquele momento. E prover a Deus que nós tenhamos a mesma capacidade, a mesma intenção de nos colocarmos no lugar do outro, que porventura nos possa estar a maltratar, para que nós possamos expressar da mesma forma o mesmo sentimento com que Deus amou o mundo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, antes de morrer, eu quero deixar as coisas restauradas. Antes de morrer, eu quero deixar estes homens bem com a sua consciência. Antes de morrer, eu quero deixar estes homens absolvidos do seu pecado. E essa forma com que Deus amou o mundo em Cristo, quando Ele preferiu esta expressão, Pai, perdoa-lhes, antes de morrer, Jesus não podia ir à cruz sem perdoar. Jesus não podia ressuscitar sem perdoar. Jesus não podia morrer e ressuscitar sem expressar esta intensidade, intencionalidade de amor. Então nós não podemos
viver a ressurreição se nós não formos capazes de perdoar. Nós não podemos morrer por alguma coisa se não formos capazes de perdoar antes. Então, antes de morrermos e antes de ressuscitarmos, é necessário perdoar. É necessário estender essa expressão, fazer uma extensão da nossa vida em amor para com aqueles que, de facto, às vezes nos maltratam. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E esse amor é um amor que excede todo o entendimento. Em Efésios 3, Paulo está a falar sobre isso. Efésios 3, 18 a 19, Paulo diz que é difícil compreender esse amor, mas ele sugere-nos que nós possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Que excede todo o entendimento. Porquê? Porque é um amor ilimitado. O pensamento humano por si próprio não podia conceber esse tipo de amor tão louco, tão ilógico, tão absurdo, tão inesgotável, tão inquebrável. O nosso pensamento não conseguia, só mesmo pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo derramou o amor de Deus nos nossos corações. Então esse amor tem que ser cultivado diariamente. O amor que é capaz de, antes de morrermos por alguma coisa, podermos dizer, Pai, perdoa-lhes. Morrermos para o nosso egoísmo, morrermos para a nossa ambição pessoal, morrermos para as nossas questões que não abençoam os outros, morrermos antes de morrermos. Nós temos que estender esse amor, esse tipo de amor, esse tipo de sentimento. Pai, perdoa-lhes. O sentimento maior, o máximo. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, nesse amor, o apóstolo Paulo diz, nós temos que compreender esse amor com a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos compreender a plenitude de Deus, conhecer a plenitude de Deus. Então o que é que o apóstolo Paulo está a dizer? Que para experimentarmos a plenitude de Deus, nós temos que vivenciar este tipo de amor, experimentar, porque a Bíblia diz lá, para que possais conhecer com todos os santos. Com todos os santos. Com todos os santos. E o que eu vejo muitas vezes é que cada um quer se individualizar e conhecer Deus na unção, conhecer Deus no poder, conhecer Deus na ambição, conhecer Deus na sua perspectiva, isola-se, mas o amor é conhecido na praticabilidade desse amor com todos os santos. Eu só posso conhecer o amor de Deus se eu me relacionar convosco. E há pessoas que querem conhecer Deus no princípio da unção, no princípio do poder, sem terem esta vertente de se relacionar. Não, o amor é conhecido quando nós nos relacionamos. Com quem? Com todos. O amor só é compreendido quando eu me relaciono com todos. Independentemente de ser diferente de mim, e independentemente de ter dito mal de mim. O amor é expresso quando eu me relaciono com todos. Com todos os santos eu possa compreender. Então, para que eu possa conhecer quem Deus é na plenitude, eu tenho que vivenciar o amor com todos os santos. Para que eu possa conhecer uma relação efetiva, uma relação eficaz com Deus, uma relação viva com Deus, eu só posso conhecer essa relação na profundidade da mesma relação se eu tiver o compromisso de estabelecer esse amor com todos os santos, se eu me relacionar com todos os santos. Ninguém consegue conhecer Deus se não tiver essa perspectiva de se relacionar com todos os santos em amor. Eu posso tirar 40 dias de jejum, posso me isolar para o deserto, posso fazer qualquer coisa, mas ainda assim eu não conheço Deus na plenitude. E se eu não conheço Deus na plenitude, não tenho a capacidade de ter um relacionamento pleno com Deus. E só é possível isso se eu conhecer Deus na plenitude, no relacionamento com os meus irmãos, com todos os santos. Então esta coisa de eu ser egoísta e me isolar à procura de Deus, não alcança esse conhecimento e não alcança essa plenitude de Deus e não alcança esse relacionamento pleno com Deus se eu não me relacionar com os irmãos. É interessante ver uma coisa, é quando eu conheço Deus na plenitude, no relacionamento convosco, é gerada em mim uma convicção de fé. Uma convicção que gera fé. Vocês estão a entender isso? Então, para que eu tenha uma fé que possa mover montanhas, eu tenho que me relacionar convosco na perspectiva de poder estender o amor a todos os santos no relacionamento para que eu conheça a plenitude de Deus e essa plenitude que eu conheço de Deus possa gerar uma fé inabalável em mim. Então, por que é que as coisas às vezes não funcionam em nós? Porque nós não temos a vontade, a determinação de gerar um compromisso de amor com todos os santos, que gera em nós o conhecimento da plenitude de Deus e que gera em nós uma convicção de fé e que gera em nós aquilo que todo o ser humano procura.
uma capacidade de vencer todo o síndrome de rejeição. Sabe, eu não vou falar aqui da igreja, mas o que eu vejo na igreja é que há tanta gente que quer conhecer Deus com síndrome de rejeição profunda. Por toda a gente que pensa em si mesmo primeiro é uma pessoa completamente rejeitada. E é esse amor intenso de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ou seja, Ele ofereceu-nos o melhor, num sentimento máximo, para que eu pudesse gerar um conhecimento de Deus em mim, através do Espírito Santo e através do relacionamento convosco, e isso pudesse afetar-me com a capacidade de lidar com a minha rejeição. Deus tem dificuldade em usar pessoas rejeitadas. Então nós precisamos desse conhecimento de Deus para que nós possamos tratar de nós na base da rejeição que muitas vezes é vivenciada por nós. Então, conhecendo o amor, eu conheço a plenitude de Deus. Conhecendo o amor com todos os santos, eu conheço uma relação profunda com Deus. Conhecendo o amor com todos os santos, eu evito essa relação de rejeição comigo mesmo. Conhecendo o amor com todos os santos, eu posso me sentir para sempre amado, apesar, agora escutem, gerando este amor com todos os santos em Cristo, eu posso me sentir amado, apesar das pressões, das perseguições, das tribulações, das lutas, da correção de Deus, porque Deus nos corrige. E se eu estou a gerar amor, se eu estou a vivenciar amor, se eu estou a partilhar amor com todos os santos, na plenitude do conhecimento de Deus, podem vir as maiores tribulações, podem vir as maiores provas, as maiores perseguições, eu continuo a sentir-me amado. Amém? Ok, estou quase a terminar. Então o que é Páscoa? Páscoa, Deus deu o seu Filho, amando-nos de forma tão intencional, tão intensa, tão absurda, tão louca, tão incomparável. Deus nos amou tanto que Ele deu. E Deus declara sempre esse amor por nós. Eu quero frisar isto. Deus declara sempre esse amor por nós. Às vezes nós não sabemos declarar aos outros. E este é um desafio para nós, saber declarar esse amor aos outros. Saber partilhar o amor com os outros. Saber colocar-nos no lugar dos outros e pensar neles partilhando esse amor. Ele nos amou de tal maneira, de forma tão intensa, inesgotável, louca, absurda, e Ele comunica hoje esse amor connosco para que seja refletido, expandido, através da forma como Ele declara o valor que nós temos. Sabe como é que nós percebemos o valor que temos? Quando nós percebemos o quanto Deus nos ama. Nós percebemos o valor que é declarado por Ele através deste ato. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até a vida eterna é o máximo de vida que nós podíamos ambicionar. Amém? Então, Ele comunica esse amor connosco. Deixa o Espírito Santo falar hoje ao seu coração. Páscoa é uma comunicação de amor inquestionável, incondicional. Amém? Então, que esse amor seja refletido na perspectiva em que nós nos entendemos pessoas valorizadas por Deus. Sabe, a maioria das pessoas, estou a falar de cristãos, que não se sentem valorizados, são as pessoas que não têm este conhecimento do pleno amor de Deus, da plenitude do amor. Necessitam sempre de fazer alguma coisa para refletir a sua aprovação. Não, nós somos aprovados porque Deus declarou esse amor por nós. Amém? É um amor difícil de compreender, como diz Efésios 3, 18 e 19. É muito difícil de compreender porque é um amor tão ilimitado, um ato tão absurdo do ponto de vista humano que é difícil de compreender, pois vai para além do nosso entendimento e é ilimitado. Mas Deus nos ama de forma ilimitada. Deus nos ama de forma eterna. Deus nos ama dessa forma tão furiosa, entre aspas, tão louca. Amém? E 1 João 4 fala acerca do amor. 4, 7 a 8. 1 João 4, 7 a 8 fala acerca desse amor e diz que quem não ama não é de Deus, porque Deus é amor. Então eu posso, 1 Coríntios diz que eu posso ter todos os dons do Espírito Santo, todos os dons, profetizar maravilhosamente, ter todos os dons de discernimento, curar pessoas, fazer coisas maravilhosas, mas se não tenho amor, ou seja, se eu não compreendo esse amor de Deus,
eu não conheço Deus na plenitude, logo não consigo lidar com a minha rejeição, logo não consigo entender que Ele pagou a dívida por mim, na perspectiva de eu ser valorizado por Ele, logo eu não consigo entender a declaração de amor que Ele faz por mim todos os dias. Quem não ama não é de Deus. Quem não ama quem? Aqueles que nos maltratam. Não é? Porque Jesus colocou-se no lugar deles antes de morrer e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus quis resolver essa questão na perspectiva desse amor tão eterno, tão intenso. Amém? Então Jesus foi amável para quem perdoou, para quem pecou. Jesus demonstrou compaixão por quem pecou. Jesus desejou ajudar quem pecou. Jesus colocou-se no lugar do outro. Então amar é nós nos podermos colocar no lugar do outro antes de concebermos qualquer julgamento. Jesus colocou-se no lugar deles. Disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus na cruz, Páscoa, Jesus colocou-se no nosso lugar. E amar é eu ter a capacidade de me colocar no lugar da pessoa que me ofende. E poder dizer: Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Eu estou aqui para demonstrar esse amor, conhecendo a plenitude de Deus e conhecendo a plenitude do relacionamento com Deus através desta perspectiva do perdão. Então eu preciso de agir nesse amor. Qual é a resposta que eu vou dar a este amor tão intenso de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira. Nada poderia fazer parar a expressão desse amor de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. De que forma é que eu posso agir? Posso ser gentil com os outros, posso ser acolhedor com os outros, posso ser amável com os outros, posso ser paciente com os outros, posso ser justo com os outros, mesmo quando eles erram. Eu sei que é difícil de compreensão, por isso o apóstolo Paulo diz: é difícil compreender esse amor. Esse amor tão ilimitado que exige de nós uma vivência tão ilógica, tão questionável desse mesmo amor. Então eu preciso para amar de forma tão intensa, para que de facto eu passe da morte para a vida, passe do pecado para a restauração, passe de uma vida sem propósito para uma vida com propósito. Eu preciso me colocar no lugar de Jesus. E colocando no lugar de Jesus, eu preciso me colocar no lugar do próximo. E 1 Coríntios, a grande expressão do amor de Deus é a capacidade de Jesus colocar-se no nosso lugar. No fundo, nós estamos aqui a falar de Páscoa, mas aquela cruz era para nós. Aquela cruz era a nossa cruz. Era a nossa morte. Era o nosso sacrifício. Era a nossa dificuldade. Era o nosso pecado que estava ali. E Jesus quis colocar no nosso lugar. Eu se pudesse, fazia uma transformação na minha mente de uma forma tão radical. A capacidade de me poder colocar no lugar dos outros. Porque amar é eu colocar-me no lugar do outro. A capacidade de eu poder perceber o quanto o outro sofre, o quanto o outro está desesperado, o quanto o outro necessita do meu perdão, o quanto o outro necessita das minhas expressões de amor, para que ele passe da morte para a vida. E nós temos a tendência de não nos colocarmos no lugar do outro. É muito fácil criticar, maldizer, murmurar, apontar os defeitos. É muito fácil falar dos outros, mas isso não é amor. Não tem nada. Há pessoas que até me dizem: é importante criticar. Porquê? Isso não é amor. Amor é a capacidade de eu me poder colocar no lugar do outro, conhecendo toda a plenitude de Deus através desse amor com todos os santos que é estabelecido, é vivido, experimentado, para que através do facto de eu me relacionar convosco nas nossas diferenças tão grandes, vocês têm modelos culturais muito diferentes do meu, paradigmas de vida diferentes em alguns sentidos, têm uma cultura, uma história diferente, mas o facto de nós nos amarmos juntos, Deus se revela na sua plenitude. E isso traz a cada um de nós a capacidade de poder nos relacionar com Ele. E na capacidade de nos relacionar com Ele na sua plenitude, nós somos favorecidos com a declaração do nosso valor. Então, se alguém precisa de ser valorizado, relacione-se com os santos em amor, sem maltratar, sem murmurar, sem criticar, sem
sem levantar questões. Ponha-se no lugar do outro. Porque quando eu digo eu amo-te como Jesus me amou, será que isso é verdade? Se eu não consigo colocar no lugar da outra pessoa. Então eu podia ler 1 Coríntios 13. Se calhar vou ler. Mas o fundamento de Deus para o amor é que eu me coloco no lugar do outro, na cruz do outro, na dificuldade do outro. E possas ter estas expressões de amor tão ilógicas. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É interessante que o apóstolo Paulo diz, para que possamos conhecer, agora escute, a profundidade do amor de Cristo. E vamos aqui fazer um exercício simples. Qual foi a profundidade do amor de Cristo? Cada um de nós, se nós pensássemos nisso, cada um de nós estávamos no lamaçal do pecado tão fundo. E Jesus foi lá para nos restaurar e trazer de volta. Para que possamos compreender o amor de Cristo. O comprimento do amor de Cristo. Qual foi o comprimento do amor de Cristo? Jesus abriu os braços na cruz para poder, de geração a geração, salvar toda a gente. Aqueles que são crianças, aqueles que são mais velhos, aqueles que... Jesus amou toda a gente, estendendo os seus braços de eternidade a eternidade. Para que eu possa conhecer a altura do amor de Cristo. Como? Porque Ele está sentado nos lugares celestiais à direita do Pai e nós estamos sentados com Ele. Um lugar que nós não merecíamos. Estamos sentados com Ele na altura do amor de Cristo, nos lugares celestiais. Amém. Falta-me o quê? A largura, o comprimento de geração. E na largura Jesus abriu os braços para abraçar a todos. E nós às vezes somos exclusivistas. Temos muita dificuldade em abraçar todos. O amor de Deus implica que nós possamos resgatar todos, entender que todos podem ser salvos, possamos abraçar todos e possamos, falta-me comprimento, a altura, a profundidade e a largura. Amém. Então, o amor de Cristo é compreendido quando nós fazemos isso uns com os outros, no relacionamento com todos os santos. E eu vou terminar lendo 1 Coríntios 13, porque se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem isto. Não é? Deus deu o melhor que tinha para que o outro não perecesse. Amém. Deus deu o melhor que tinha. Amor é isso, é que eu possa dar o melhor que eu tenho, tudo o que eu tenho, para que o outro não sofra as suas dificuldades. E eu vou ler 1 Coríntios, porque qual é a expressão de amor? Paulo compreendia muito bem o amor de Jesus. Eu vou ler 1 Coríntios para terminar. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com toda a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três,
Porém, o maior destes é o amor. Amém? Que Deus vos abençoe. Boa Páscoa. Está bem? Olá, queria só ler uma poesia. O Kim disse que a cruz não era dele, era nossa. E eu lembrei-me de uma poesia que eu costumava dizer quando era pequenina. Por acaso fui aqui ao Google e ela está lá, porque eu já não me lembro assim muito bem. Estou um bocadinho nervosa, deixa eu pensar. Então é assim. Disse um poeta, certo dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Não, era emprestado. E o manso jumentinho em que em Jerusalém chegou montado e as palmas que recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Não, era emprestado. E o pão? O suave pão que foi por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso o pão era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao rio, ficando alimentado, aquele prato era dele? Não, era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barquinho que usou e em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Não, era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso o quarto era dele? Não, era emprestado. E o túmulo em que depois do Calvário foi usado e onde ele ficou sepultado e de onde havia de ressuscitar, por acaso o túmulo era dele? Não, era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz era dele. E a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de facto de Jesus. Isto, disse um poeta certo dia, numa hora em que buscava a verdade. Mas eu não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão e os peixinhos, o barquinho e a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a coroa que lhe puseram, a cruz, essa cruz negra e mesquinha, onde os meus pecados expiou, essa não era de Jesus, essa cruz era minha. Amém. Realmente, essa cruz era nossa, amém. Eu não sei vocês, mas eu era uma pessoa com muitas falhas, imperfeita, continuo a ser imperfeita, não é? Mas realmente Deus, com o seu amor, o seu imensurável amor, seu amor inabalável, Ele me salvou, amém? Por isso eu estou aqui, continuo em obras, é verdade, e é isso que todos nós devemos pensar. Não somos perfeitos, porque senão já estaríamos na eternidade, não é? Mas a cada dia possamos melhorar a nossa conduta, realmente amar, sermos amados, não é? Isso é o nosso valor, o nosso grande valor, amém? Então vamos cantar com toda a nossa alegria, vamos realmente levantar as nossas vozes e dizer o quão bom e quão agradável Ele é, amém? No princípio foste o Verbo, com Deus Altíssimo, a tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, seu nome, Jesus.
sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, seu nome e a morte. E a morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reina. E a morte vencida, e a morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. E altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se. A morte vencida, eu quero ouvir. A morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declamam a glória de quem em vitória se. E a morte vencida, e a morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Os céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável, inigualável, incomparável, hoje e para sempre reina. Inigualável, inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, e teu é o reino, e tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, seu nome, Jesus. Quão belo este nome é, seu nome, Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai, por este tempo, Deus. Obrigado pelo teu grande amor nas nossas vidas, Deus. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz por cada um de nós, Deus, Pai. Pai,
Pai, é esse sacrifício, Deus Pai, esse sacrifício que nos trouxe, Deus, a vida, a paz, Deus Pai, no nome de Jesus, a nossa liberdade de agir, Deus, a liberdade do Teu Espírito Santo em nós, Deus Pai, a liberdade para ouvir a Tua voz, Deus, liberdade para falar contigo, Deus Pai. Obrigado por esse amor, Deus Pai, obrigado por esse sacrifício tão grande, Deus Pai. Pai, não há palavras para expressar realmente, Deus, todo o amor, Pai, todo o amor que nós podemos ter para te, Pai, agradecer aquilo que Tu fizeste por nós, Deus. Obrigado, Paizinho, obrigado mais uma vez, Deus Pai, por este tempo, por esta comunhão, Deus Pai, no nome de Jesus, Deus, que Tu possas trabalhar cada dia mais e mais nas nossas vidas, Deus, Tu possas ressuscitar todos os dias, Deus, dentro de cada um de nós, Deus Pai, para honrar, para glorificar o Teu nome acima de todas as coisas, Pai, no nome de Jesus, Deus, no nome de Jesus. Deus vos abençoe, até para a semana, o resto de uma Páscoa muito feliz, amém?